Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, ok? De conteúdos voltados aí para a psicanálise, inclusive para você que estuda psicanálise ou que não estuda psicanálise, que não se interessa por psicanálise, ok? O nosso canal tem também aí esse interesse, esse objetivo de trazer materiais relacionados ao conhecimento da psicanálise. Okay? E hoje aqui nesse vídeo eu quero falar sobre os tipos, de forma bem abreviada, falar aqui sobre os tipos de neuroses, ok? Os tipos de neuroses que nós encontramos aí na psicanálise, as estruturas neuróticas na psicanálise, né? Nós precisamos compreender como se dão essas estruturas neuróticas, ok? Quais são elas e quais são as suas manifestações. Vale lembrar que a psicanálise, desde Freud, entende que o psiquismo humano se organiza em estruturas fundamentais. Quais são essas estruturas? A neurose, ok? A psicose e a perversão. E cada uma com modos específicos de lidar com o desejo, com o conflito e com a realidade, ok? Bom, dentro do campo específico da neurose, a gente vai encontrar diferentes manifestações clínicas, que são chamadas também de neuroses clássicas ou neuroses autênticas, ok? Que vão expressar modos distintos de defesa do sujeito frente ao desejo e à angústia. Mais especificamente, quando a gente fala de neuroses clássicas ou autênticas, nós estamos falando de neurose histérica, de histeria, e neuroses obsessiva, e também a fóbica, ok? Essas seriam as neuroses clássicas ou autênticas, ok? Bom, Freud concebeu a neurose, então, como resultado de um conflito inconsciente entre o desejo reprimido, que está no id, né? E as exigências da realidade da moral, onde temos ali o ego, falando da questão da realidade, e o superego falando dessa questão da moral. Esse conflito recalcado no inconsciente, ele retorna por meio de sintomas, sonhos, lapsos e formações substitutivas, né? E a gente fala muito também na psicanálise do retorno do recalcado. Tudo aquilo que é recalcado, retorna. Isso é uma premissa básica da psicanálise. Bom, então o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver os principais tipos de neuroses, né? Primeiramente, as neuroses clássicas, como eu já disse, a histeria, a neurose obsessiva e a fobia, ok? Essas são chamadas de autênticas, por quê? Porque elas derivam diretamente do recalcamento, que é o mecanismo central que constitui aí o inconsciente. Ou seja, nelas há um conflito entre o desejo e a proibição, ok? E o sintoma é a expressão simbólica desse conflito, tá? Então, neurose histérica ou histeria, o que é isso? A histeria ela foi o ponto de partida da psicanálise. Freud e Breuer observaram em estudos sobre a histeria de 1895 que os sintomas histéricos, paralisias, cegueiras, dores, desmaios, não tinham base orgânica, mas eram expressões simbólicas de conflitos inconscientes. A pessoa histérica ela lida com o desejo através do recalcamento e da conversão, isto é, transforma o conflito psíquico em um sintoma físico ou em dramatizações afetivas. Sua marca é a busca de reconhecimento e amor do outro, acompanhada de uma profunda ambivalência que é deseja e teme o desejo do outro. Deseja e teme o desejo do outro. Freud dizia que o histérico sofre de reminiscências. Vive aprisionado a um passado não elaborado, onde o afeto ficou recalcado. Bom, a neurose obsessiva compulsiva é marcada por pensamentos repetitivos, rituais mentais e comportamentos compulsivos. Enquanto o histérico, né, ele recalca o desejo, o obsessivo ele tenta controlá-lo por meio da culpa e da racionalização. O sujeito obsessivo vive em constante conflito com a lei interna do superego, sente-se culpado mesmo sem saber o motivo. Por isso ele cria rituais mentais, verificações ou orações repetidas para aliviar a angústia e afastar fantasias inconscientes de destruição, desejo e transgressão. Freud destacou o seguinte, que o obsessivo ele vive entre dois polos, o amor e o ódio, o desejo e o castigo. Sua mente é um tribunal moral interno que nunca se silencia. Interessante, né? Bom, já a neurose fóbica, gente, ela surge como um modo de deslocar a angústia para um objeto externo, animais, lugares, situações. A fobia
Aliás, o medo não é, na verdade, do objeto em si, mas do desejo inconsciente que o objeto simboliza. A fobia funciona como uma defesa. O sujeito evita o objeto fóbico, evita o objeto fóbico e assim evita confrontar o conteúdo reprimido. O famoso caso do pequeno Hans, estudado por Freud, mostra uma fobia infantil de cavalos que escondia o medo do pai, né, que se manifesta ali na questão do complexo de Édipo. A fobia, então, a neurose fóbica, portanto, protege o sujeito de sua própria angústia, deslocando-a para o mundo exterior. Então, tudo que você vê aí relacionado à fobia está dentro desse contexto de neurose fóbica, né? Então, claustrofobia, que mais? Esqueci aqui agora, gente, tantas fobias, né? Mas tudo que você ouvir falar, ok? Que está relacionado aí à fobia, está dentro desse quadro de neurose fóbica, ok? Bom, aí temos outras neuroses que já não estão mais dentro da condição de clássicas, ok? Mas são outras neuroses que também foram estudadas por Freud. Aí temos a neurose de angústia, né, que é diferente das neuroses clássicas. A neurose de angústia pertence ao grupo das neuroses atuais. Freud observou que, nesses casos, a angústia não tem origem em conflito psíquico, simbólico, mas em uma tensão sexual reprimida, em uma tensão sexual acumulada ou mal elaborada no corpo. Ou seja, há uma origem somática da angústia, ligada ao funcionamento pulsional e não à repressão simbólica. Os sintomas mais comuns são crise de ansiedade, palpitações, tremores e sensação de catástrofe iminente. Freud via essa neurose como um curto-circuito entre o corpo e o psiquismo. A energia pulsional não encontra via simbólica para se expressar. E nós temos também a neurose depressiva. A neurose depressiva é caracterizada por sentimentos de culpa, desvalia e autoacusação. Embora Freud a associasse mais tarde ao luto e à melancolia, muitos autores pós-freudianos como Carl Abraham e Melanie Klein viram nela um tipo de neurose marcada pela identificação inconsciente com o objeto perdido. O sujeito, então, ele introjeta o objeto, né, a pessoa amada, por exemplo, e dirige contra si a raiva e a agressividade que não pôde manifestar externamente. Assim, o eu se torna juiz e carrasco de si mesmo. A neurose depressiva é, portanto, uma neurose da culpa e da perda, onde o sujeito se identifica com o objeto abandonado e sofre por dentro, né? A neurose atual, propriamente dita, Freud vai utilizar esse termo para designar as que não têm origens em conflitos inconscientes, mas em fatores presentes e somáticos, como tensões sexuais, fadiga ou estresse. Entre elas incluem-se a neurose de angústia, a neurastenia e a hipocondria, que também tem uma neurose chamada neurose hipocondríaca, né? Diferente das neuroses clássicas, elas não produzem sintomas simbólicos, como sonhos ou lapsos, mas sintomas corporais e fisiológicos, resultados da má gestão da energia libidinal. E aí nós temos outro tipo de neurose, que são as neuroses de caráter, sem sintomas. As neuroses de caráter foram estudadas principalmente por autores pós-freudianos como William Haidt e Alexander Lowen. Aqui o conflito neurótico não se manifesta em sintomas isolados, mas na própria estrutura de caráter do indivíduo. O sujeito parece adaptado, mas sua rigidez, controle excessivo, frieza ou necessidade de agradar escondem um mecanismo defensivo profundo. Haidt chamava isso de couraça de caráter, uma defesa contra emoções reprimidas e angústias inconscientes. Essas neuroses são silenciosas, né? O sintoma não está no corpo, mas no modo de ser, né? E aí então as neuroses de caráter. Bom, concluindo aqui então o nosso vídeo, a gente pode dizer o seguinte, que as estruturas neuróticas, elas revelam formas, né, pelas quais o inconsciente se expressa e se defende do conflito entre o desejo e a realidade. Enquanto as neuroses clássicas simbolizavam e recalcavam, né, o desejo, as neuroses atuais o somatizam e as neuroses de caráter o congelam na personalidade. Compreender essas distinções, esse é o nosso objetivo, é essencial para o psicanalista, né? Pois cada tipo de neurose exige uma escuta clínica específica e um caminho singular de elaboração e cura, ok? Bom, aqui findamos esse vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, ok? E não deixe de nos seguir aí no nosso canal, se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar se você achar que foi útil para você, pode ser que seja útil também para outras pessoas. Tchau, tchau, até o próximo.